o Flamengo, você vai falar, na zaga não tem como, tá todo mundo ali. Goleiro tem um baita goleiro que é o Rossi. Não tem carência. De volante você pode escolher quem vai jogar. Do meio para frente, então, tem uma fartura. Tem até um menino que é garoto. Bora, galera, bem-vindo ao canal. Saiu a escalação do Flamengo, que vai enfrentar o Central Córdoba. Lembrando que a prioridade do Flamengo é o Brasileirão, por isso o Flamengo vai entrar hoje com um time misto, um time meio alternativo, algumas novidades, né? O Flamengo poupando alguns jogadores. Temos toda a escalação aqui pra vocês, tá bom? Se é novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal, ajuda demais o nosso trabalho. Créditos e direitos autorais e ESPN Brasil, link na descrição. Vamos ver aqui a análise e comentário, né, do Pascoal, do Zinho, falando sobre esse jogão entre Flamengo e Central Córdoba pela Libertadores e também sobre a escalação do Flamengo. Também temos a questão do Gerson, que renovou até 2030, e do Jorginho. Vamos pro vídeo. Sobre o acerto do Flamengo com o Jorginho. O Flamengo acerta valores com o Jorginho, o acordo está nas mãos do volante. O presidente BAP aceita as condições do negócio e espera agora pelo retorno, pela resposta definitiva do jogador. A gente também, nossa equipe, o nosso site espn.com.br também apura mais detalhes da muito provável, quase certa a vinda do Jorginho. Eu fico pensando no Felipe Luiz, a dor de cabeça que ele deve estar. Que olha pro banco. Faz o banquinho, faz ele pro banco. Hein? Faz. É piada repetida, mas vale. O Silas conta as mesmas sempre, a gente dá risada em todas. O Felipe Luiz chega no banco de reserva, ele olha pro banco de reserva aqui. Ô, Cebolinha, entra! Ô, Brunei! Que dor de cabeça, hein, Pascoal? Tem isso? Ô, De La Cruz, resolve essa barata lá. O Pedro tá voltando, hoje o Juninho entra lá. O cara só dá risada, cara. Que dor de cabeça. A diferença do time do Flamengo para os outros é uma enormidade. O São Paulo mandou embora 18, contratou 4. Pro Palmeiras não é tão grande não, hein? O Palmeiras assim? Tem... O Palmeiras gastou muito. Gastou. Mas ainda não tem um formato de jogo. Esse negócio do terceiro zagueiro está atrapalhando a vida do Palmeiras. O Palmeiras está perdendo o jogo. Palmeiras está perdendo o jogo ou não ganhando o jogo por conta de falta de homens no meio-campo para combater o adversário. Os adversários botam um número maior e sufocam o Palmeiras no meio-campo. Você foi muito enfático, Silas, ao dizer que o Jorginho fatalmente ganhará o lugar do De La Cruz. Por que você acha isso? Eu acho que ele é exclusão, por exclusão? Não, eu acho que... primeiro, não tem como tirar outro jogador. Quem que você vai tirar? Vai tirar o Gerson? Vai tirar o Gerson, vai tirar o Pulgar que tá jogando pra caramba, não tem como fazer isso. Vai tirar o Arrascaeta? O Arrascaeta é o craque do time. E eu acho assim que não tenho nada contra ele, muito pelo contrário, mas eu acho que o De La Cruz acho que foi super valorizado. Eu acho que ele não é todo esse jogador, não. Ele é bom jogador, né? No River Plate ele fez um baita campeonato, na seleção uruguaia também, mas não é um cara que tá no gol, não é um cara, ele é um motorzinho. Mas o Jorginho chega, chegou o Alexandre, por exemplo, chega para tomar conta. Vai deixar, já precisou o Jorginho bater no pênalti, não? A paradinha que ele dá na hora do pênalti. Mas... se ele errar, o Zé fica com medo dessas coisas aí. Tá colocando os gols, né? Mas ele errou alguns pênaltis aí. Sim, ele dá essa paradinha. Cruciais. Da seleção italiana, especialmente. Sim. Cada um tem seu estilo, né? Cada um tem uma forma de bater, mas se ele errar, aqui é diferente, né? A cobrança é diferente lá da Europa, né? Você acha que um cara desse chega chegando, Zé? Eu acho que sim, pela qualidade que tem. Agora, muito tempo fora, Plirra. Muito tempo fora do Brasil. As pessoas se enganam achando que o futebol brasileiro é um futebol lento, é um futebol... Não. Aqui, cada país tem a sua peculiaridade. Falou do Wallace agora há pouco, né? Sim, cada país tem sua peculiaridade. Se pegar um time montado, que é mais fácil, né? A inserção do Jorginho para o time do Flamengo vai ser muito mais fácil. Você tem um time montado, você põe lá uma pecinha, põe a outra, igual Lego, né? Você vai lá e coloca. É uma outra característica. Agora, precisa haver velocidade de jogo, posicionamento em termos de conhecimento. Qual é o parceiro? Você falou, o Silas falou, tira o De La Cruz. Aí vai jogar com o Pulgar. O Pulgar, como que é o Pulgar? Ele recebe na frente, no pé, o Arrascaeta. Na ausência do Pulgar, na ausência do primeiro volante, ele faz o primeiro volante? Eu acho que ele faz o primeiro volante. Mas só que ele não é um jogador... Vamos dizer assim, ele não tem o poder de marcação que tem o Pulgar. Mas talvez ele tenha uma facilidade... Você está chegando da Europa, mas você pega na sua frente um Cauli.
Sim. O Inter sofreu o Cauli. Não, é difícil. Tirou o Ademir, botou o Cauli por dentro, o Rogério Ceni. Cara, o Rogério Ceni complicou a vida do Fernando, a vida do Bruno Henrique lá no... Silas, aí você pega um Pulga, tudo bem, que não joga por dentro. O brasileiro é um dos mais difíceis para você jogar. Tem que se adaptar. Se adaptar e outra, é difícil. Você joga, o Silas acabou de falar, joga contra o Inter, joga contra o Flamengo, depois você sai, vai jogar contra o Palmeiras. As condições e cada... com um tipo de gramado, um clima diferente. Tem uma característica. Contra o São Paulo, depois pega o Palmeiras. É mole? Você vai... Tabelinha boa pro esporte. Porque você joga na sua frente um Lucas Moura, com aquela mudança de velocidade, quinta marcha que ele tem ali. Ele pegou o Lucas Moura 3 anos mais novo. Esse ele já conhece, mas aqui a gente tem... Sim, mas ele conhece lá na Europa, com os espaços reduzidos, posicionamento tudo certinho, mais protegido. Vem aqui. Zagueiro sozinho. Lateral, né? Zagueiro lateral, aí você tem que aqui, dar lateral é lateral aqui. Aqui lateral não é zagueiro, não. Porque muitas vezes ele joga como um cara que ele distribui o jogo, não é o cara da marcação, né? Os caras roubam, entregam a bola para ele e ele distribui. Ele é bom jogador nisso. Tem um poder de marcação, ajuda também e tal. Mas aqui você vai ficar um pouco mais exposto em relação ao que se joga na Europa, né? Eu tenho a impressão, claro, a gente pode estar completamente enganado. Qualquer previsão a respeito de futebol, você pode estar enganado. Mas que o Flamengo no Super Mundial aí vai fazer um papel bonito. Acho que vai... Não sei se enfrentar de igual para igual, esse papo de igual para igual já deu tanto sabu, tanto problema, mas acho que, vai dar uma complicada para os europeus. Você canta aquela musiquinha, Real Madrid, pode esperar? Ainda mais os europeus dessa vez... Isso já não deu certo, hein? Ainda mais os europeus dessa vez no final da temporada, né? Isso não deu certo, não. Mas eu acho que o Flamengo tem um elenco excepcional. Um elenco excepcional. Pode faltar alguma coisa em termos para o Flamengo, você vai falar... Na zaga não tem como. Está todo mundo ali. Goleiro tem um baita goleiro que é o Rossi. Não tem carência. De volante você pode escolher quem vai jogar. Do meio para frente, então, tem uma fartura. Tem até um menino que é garoto novo lá do Flamengo que não consegue jogar porque tem tanta gente para entrar na frente dele. Matheus Gonçalves então, e Lohan. O Flamengo, não tenho dúvida de afirmar isso. É Everton, né? Joga pra caramba. Joga muito. Fez o gol mais bonito do Campeonato Carioca. Joga muito. Então, a gente vê tantos jogadores aparecendo, e aparecem bem os jogadores no Flamengo, mas com o elenco que tem, e na chegada do Jorginho, puxa vida. Eu já acho que o Flamengo tem o melhor de todos os elencos da América do Sul. Você está falando do Matheus Gonçalves? Fala do Matheus Gonçalves, fala do Everton. Eu estava falando do Matheus Gonçalves, que fez um golaço. Né? O outro é mais volante meia, né? O Everton. Esse menino que entrou de volante, sabe jogar, volante forte fisicamente, sabe jogar, marca bem. Joga de titular contra o Atlético Mineiro na final da Copa do Brasil. Joga muito. E foi bem. Joga bem. Então, eu acho que o Flamengo sobra perante os outros. Por isso que eu acho que o Flamengo está uma prateleira muito diferente dos outros. A prateleira do Flamengo é diferente dos outros. No futebol brasileiro, no Palmeiras está na mesma prateleira. Eu não coloco o Palmeiras nessa prateleira. Palmeiras é a segunda prateleira. Que isso. Primeira prateleira é só o Flamengo. Pô, Paulinho, Vitor Roque, tudo bem que os caras precisam jogar. Rafael Veiga, Anderson, Estevam até o meio do ano, até agora Felipe Anderson. Pascoal, me explica uma coisa, o Vitor Roque veio para ser o número 9 ou veio para ser marcador de zagueiro? Não, ele veio para ser o número 9, mas é que ele tem... Eu vou falar de novo. O Palmeiras, quando joga com 3 zagueiros, diminui o número de jogadores no meio-campo. O Silas foi treinador e você jogou no meio-campo. Quando você perde o meio-campo, você obriga os atacantes a ter função diferente. Os atacantes voltam para a composição, eles voltam para compor o meio, marcam a saída de bola, correm atrás dos volantes adversários e quase nunca vão chegar. Mas eu pergunto, Caleri cansou de fazer isso sozinho lá. Mas o Vitor Roque não pode jogar como o Flaco Lopes lá no último jogador da linha? Se o treinador do Palmeiras pedir isso para ele, ele vai fazer. Eu só vejo o Vitor Roque correndo atrás de lateral, correndo atrás de zagueiro. Ele termina o jogo pelo lado. Pelo lado esquerdo. Mas é que para mim o Facundo Torres, né? Ainda para mim não está definida a função dele. Quando o Palmeiras tinha Scarpa e Veiga, ficava fácil para quem estava lá na frente. Hoje, tinha Scarpa e Veiga e tinha a velocidade do Rony, que era absurdo. O Rony que marcar zagueiro é uma coisa, o Vitor Roque que marcar zagueiro é outra coisa completamente diferente. O Palmeiras ontem termina com o Rafael Veiga de segundo volante e o Facundo Torres de meio armador. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, não? Sim, mas o centroavante. Mas aí ninguém cobra. O centroavante aberto pela direita. O jogador mais caro da história do Palmeiras, 25 milhões de euros. E aí, o Flaco Lopes como centroavante e o Estevão lá. Agora, tem um mérito aí também, né? O cara quis ganhar o jogo.
Não, ele quis Fora ganhar o de jogo. casa, o cara quis Não, ganhar o o jogo. Palmeiras Não, e melhorou a com as engrenagem alterações. também não acontece rápido, né, Pascoal? Não. Pô, a gente tinha Zé Rafael voando e Danilo voando. Scarpa voando e Veiga voando. Mas isso já faz um mas- tempinho, né? Não, ainda mais, tô Silas, falando o mas melhor o time do- Palmeiras, né? Sim, sim, sim. Aquele Mas melhor mas o Palmeiras. Palmeiras- demorou pra azeitar. E demorou pra Mas o azeitar. Palmeiras hoje é um time que está sendo previsível. Os times adversários, quando enfrentam o Palmeiras, ele já entende a forma de pensar. Aí eu acho que o Abel precisa entender e provocar novas situações táticas. Você sabe quando o Veiga onde joga o Veiga? Do lado direito, posicionadinho ali, recebe Traz a essa bola bola, pra esquerda. toca a bola para a esquerda e chuta. Agora ele está puxando o Veiga como um segundo volante para tentar melhorar um pouco a saída de jogo. Só que você perde, porque até o Veiga chegar na área, ou o Veiga... Sim. Porque o Veiga é de finalização. Não é o 10 de Vai armação. correr 60 metros. Ele vai correr, Zé, corre, mas volta, você concorda volta. comigo que com o treinador que o Palmeiras tem e o elenco que o Palmeiras tem, o Palmeiras obrigatoriamente tem que ser colocado na mesma prateleira do Flamengo, Pascoal. É um super treinador Sim. e um super elenco. Mas o time não tem demonstrado isso. Ah, mas Legal. uma hora vai ter que jogar. O time não joga. Mas como é joga de, o treinador, é como de super trás elenco. pra frente a coisa. Marcos Rocha, que idade que tá? Mas eu- Gustavo Gomes machucando pra caramba. Murilo Cerqueira já não é mais o cara. Piquerez ficou fora vê o quanto Micael tempo? agora? Então, mas isso tudo... Vê quando tá o Piquerez, a gente falou aqui. Quando Piquerez o Piquerez sobra, tá em né? campo, Mas aí- muda a zaga. Muda. Mas aí E eu vou... o Marcos Rocha e o Mike, mesmo mais velhinhos, eles Mas são aí- melhores E do o que Giai a também. grande maioria. Giai já tá aí também, Não, ainda não Giai- placou. Mas vamos Esse colocar tá bom. Já as tem 18 identidades. anos. Vamos colocar as identidades dos times. As características. O Flamengo, você olha o Flamengo, um time técnico. Sim. O que a torcida espera. Como foram os últimos anos do Palmeiras? Time brigador. Brigador. é dinâmica, Só que é. Qual era o elenco? Olha o elenco que ele tem nas Não, mãos. aí entra, o Abel aí ele nunca vai ter que teve jogar. um elenco tão bom. Então, mas, Então, nunca essa é a teve. cobrança. Como é que Nunca se teve. o Abel Nunca que teve. conquistou 10 campeonatos com o 10 Palmeiras, campeonatos. nunca teve um elenco tão bom, como é que esse elenco não tá mas conseguindo ele jogar, pode não brigar fez por tudo? Não fez um time, Plihal. Não, o Paulinho ainda não jogou. Você olha o time do Flamengo, você sabe como o Flamengo joga. E sabe qual é a Sabe, mas a gente Sabe tá em abril. desde que o Felipe Luiz assumiu. Você olha pro Flamengo, você sabe como é que tá lá. E se ele tiver variações, ele vai botar um sujeito com mais qualidade de passe na ponta, ou vai colocar um centroavante como o Pedro, que pode e vai voltar, porque o Pedro O é um ataque baita ideal do centroavante. Palmeiras, quem que seria? Como? O ataque ideal do Palmeiras. O Facundo foi contratado porque o Estevão vai embora. Então ele precisa de um Pra homem mim é pro lugar Paulinho dele. e Vitor Roque lá dentro. Paulinho e Vitor Tá, Roque. Paulinho e Vitor Roque. Dois jogadores. Felipe Anderson e Veiga? Não, Felipe eu acho que Anderson não chegou ainda, hein? No meio campo, Então, o Palmeiras precisa jogar Mas com... era essa a ideia. O Palmeiras tem que jogar com pelo menos dois homens de marcação no meio campo. O Palmeiras não pode expor mais a zaga. Você acabou de explicar os motivos. O Palmeiras não pode expor mais a zaga. O M. Martínez é muito bom jogador no passe para frente, mas ele não se achou ainda na Feijãozinho com marcação. arroz, né? Hã? O M. Martins. Ele não se achou muito na marcação. Ele precisa... O Aníbal precisa voltar. Hã? O ano passado, o ponto forte do Palmeiras era o Aníbal. Era pegar. O Aníbal. Mas o Aníbal, ano Aníbal passado, esse ano jogou 60 e tantas partidas, quase 70 partidas. Ele jogava 38 na Argentina. Então ele sentiu o impacto. Fez um trabalho de recuperação para voltar. Ele está voltando. Ontem entrou de novo. Então, você olha para o Flamengo está trazendo o Jorginho para jogar do lado do jogador que mas toma sabe conta o que do eu meio acho? campo. Vamos lá. Eu acho que- o meio-campo com. Eu não vou falar qualquer nome, hein? Não vou falar o melhor que eu acho, não. O que me vem à cabeça agora. Se você tiver um meio-campo com M. Martínez, Emiliano Martins. Richard Rios, Sim. Veiga e Felipe Anderson. E um ataque com Paulinho e Vitor Roque. Forte. Você não briga por tudo? Forte pra caramba. É um volante só, né? Quem? Depende de como você O vai Richard Rios não é volante? Não, o Richard é 8. O Richard Rios Precisa ver- quebra o mas meio. ele faz Volta as nessa- duas. Volta A numa força que ele composição de tem, meio. ele faz as duas. Precisa ver como você vai Aí armar o você time. tem na direita o Marcos Rocha, na esquerda o Piquerez. Porra. Não, tudo bem. O time, se você botar esse time... O goleiro é o Everton. Você pensa, pra mim, o goleiro do Palmeiras, nesses gols que Você o Palmeiras pode ainda tomou, ter o Gustavo ele quando tem culpa no voltar, cartório. Gustavo e Murilo. Pô, um timaço. Não, quando não tiver o Vitor Roque, tem o Flaco Lopes, que agora acharam o batedor de Quem é pênalti. melhor, o Flávio Sabe Lopes fazer ou como opção de 9, tá? O reserva de 9? Ou o Juninho que tá no Flamengo? o Juninho tem feito gol quase todo jogo. Então, o Juninho tá chegando agora Mas são também. jogadores ali cabeça a cabeça. Eu acho que o problema maior agora é que o questionamento que você pode fazer para o Abel é o seguinte: o Abel, você teve elencos limitados, tal, agora que você tem o filé mignon, como é que você vai fazer esse time jogar? Porque ele precisa tirar esse DNA também do Palmeiras jogar no erro adversário. Na segunda final contra o Corinthians,
Na segunda não, na primeira final contra o Corinthians, o Palmeiras dentro de casa estava marcando individual porque não conseguia marcar a saída de bola do Corinthians. Aí você pega o Veiga para fazer marcação em cima do Ranieri. Aí o Ranieri, de forma inteligente, levava ele lá para o outro lado. Você pega o Romero marcando individual, o Piquerez marcando individual o Romero leva para o outro lado. Quando o Palmeiras pega na bola, ele está cansado. Não é? O Palmeiras, com esses jogadores que tem, o Palmeiras tem que ter o controle do jogo. É isso, galera. Temos aqui a escalação do Flamengo. Tendo o que falar, né? Em relação a isso, é complicado a gente até dar alguma opinião em relação a isso, tá bom? Só tocando aqui no assunto, como eles falaram do Pedro, a informação que a gente tem, né? De alguns jornalistas, inclusive do próprio Mauro César Pereira, falou até isso ontem no programa da Jovem Pan Esporte. Comentou que os médicos entraram em contato com ele, né? Falou sobre a questão do retorno do Pedro, estava mais próximo de retornar, só que também não queriam se precipitar. Mas assim, a previsão é que ele jogue diante do Juventude na próxima semana. Tinha, assim, vamos dizer, uma expectativa que ele estreasse hoje diante do Central Córdoba no segundo tempo, né? Colocaria já no finalzinho do segundo tempo. Mas pelo que a gente sabe, muito difícil. E quanto o Grêmio fora de casa, eles não vão arriscar, né? Por isso, a previsão é que jogue já diante do Juventude na próxima semana pelo Brasileirão, tá bom? O Flamengo joga em casa, né, no Maracanã, diante do Juventude, e seria o ideal para ele entrar já no segundo tempo e poder se adaptar mais à questão do jogo. Mas, como eu falei, é um recorde na questão de recuperação. Geralmente é 9, 10 meses de recuperação depois de um LCA, né, que é o ligamento cruzado anterior, o rompimento do ligamento cruzado anterior. E ele conseguiu fazer isso em 7 meses, passou todas as etapas, tudo que foi abordado ele conseguiu cumprir, superou mais a expectativa do que os próprios médicos tinham. Por isso o pessoal até se surpreendeu com a recuperação do Pedro, tá bom? E a gente espera que ele esteja o mais rápido possível dentro de campo, que tá fazendo uma falta do caramba. Vocês veem os gols que o Juninho tá perdendo, Cebolinha, entre outros, estão perdendo muito gol, o Flamengo perdendo, cria muitas chances, mas não consegue converter, não consegue ser aquela famosa frase do Jorge Sampaoli, contundência, que tá faltando ao Flamengo, tá bom? Temos aqui a provável escalação do Flamengo, lembrando que o Flamengo vai mesclar a equipe, né? Vai misturar um pouco a equipe, em virtude que vai priorizar o Brasileirão. Domingo já tem Grêmio e Flamengo, né? Lá na Arena do Grêmio, jogo fora de casa, jogo difícil, e o Flamengo vai brigar pelo Brasileirão. Por isso a prioridade do Flamengo nesse momento é o Brasileirão. A não ser quando chega a fase mata-mata, o Flamengo deu mais atenção a isso, mas a prioridade número 1 é Brasileirão, depois Libertadores e terceiro Copa do Brasil. E temos aqui a provável escalação do time, que na minha opinião é muito forte também. A escalação da seguinte forma: goleiro Rossi, zaga Léo Pereira e Léo Ortiz, titulares, né, como sempre. Lado esquerdo Alexandre, na lateral esquerda, na lateral direita Wesley. Volantes Dela Cruz e Eric Pulgar. Gerson e Arrascaeta, Bruno Henrique e Gonzalo Plata. Pra minha opinião, não muita diferença aqui do tempo titular não, tirando só aqui o Gonzalo Plata. Na minha opinião, não tem muita coisa que falar não. E pelo que eu vi aqui, eu tiraria só o Bruno Henrique, né, pelo que eu vi. Lembrando que o Felipe Luiz geralmente coloca a escalação 1 hora antes do jogo. Na minha opinião, dessa escalação que a gente tem, né, a provável escalação, na minha opinião, o Bruno Henrique vai ser poupado. Vamos colocar o Everton Cebolinha, minha opinião, tá bom? Mas posso estar enganado. Mas esse seria o time. Goleiro Rossi, Léo Pereira, Léo Ortiz, Wesley e Alexandre. Acredito também que o Wesley não vá. Isso aqui é uma provável escalação do Coluna do Fla, tá certo? Mas eu acredito que sairia aqui Wesley e Bruno Henrique. Ele colocaria Varela e o Cebolinha. Mas essa é a minha provável escalação, que é do Coluna do Fla. Já também trouxe essa escalação. Mas essa é a escalação que eu passei pra vocês. Léo Ortiz, Léo Pereira, Wesley, Alexandre, Dela Cruz, Eric Pulgar, Gerson, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gonzalo Plata. Assim, o que eu acredito, né, que ele vai entrar em campo seria o goleiro Matheus Cunha. Na minha opinião, ele vai poupar o Rossi. Léo Ortiz e Léo Pereira, eu tenho certeza porque o Danilo ainda não se recuperou, né? Tá fazendo tratamento fora, contra o tempo para poder ter ele o mais rápido possível diante do Grêmio. Na lateral ele vai colocar o Varela. Na esquerda, no lugar do Alexandre, ele vai colocar o Ailton Lucas. Aí já na questão de volante que eu tenho minhas dúvidas, né? Pode colocar Alan e Dela Cruz, ou Alan e Pulgar, mas provavelmente seja Alan e Dela Cruz. Porque eu percebo, né, quando tá Pulgar e Alan, os dois acabam se ocupando os espaços do outro, acaba atrapalhando um pouco. Aí Gerson pode ser mantido, o Arrascaeta, e no ataque seria o Cebolinha e o Gonzalo Plata. Essa é a minha escalação que eu tenho, minha suspeita, tá bom? Mas coloquem nos comentários também qual é a escalação de vocês, qual a opinião de vocês em relação
a isso. A questão da FIFA anunciou ontem o Flamengo, né, no Super Mundial de Clubes, até o pessoal ficou revoltado na rede social, o pessoal do esporte, porque ele reconheceu os 8 campeonatos brasileiros, né, do Flamengo, incluindo 87, as 5 Copas do Brasil, as 3 Libertadores da América e o Mundial de Clubes, né, que era o antigo Intercontinental, a Copa Intercontinental. Então o pessoal ficaram... clima, né, ficou bem hostil nas redes sociais por causa do esporte. A gente sabe claramente que o Flamengo foi campeão de 87, porque foi a Copa Verde, que era equivalente à Série A, e o Sport foi campeão da Copa Amarela, que era equivalente à Série B, né, e eles não aceitam até hoje, mas... vida que segue, tá bom? Tá tudo decretado já. O Flamengo, sim, foi campeão de 87. Não tem o que eles fazerem. Embora a gente sabe como é que funciona a CBF, né? Nos bastidores, mas realmente o Flamengo foi campeão de 87. Mas coloca aí nos comentários a opinião de vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Só para deixar aquele like e se inscrever no canal. Ajuda demais o meu trabalho. Créditos, direitos autorais e ESPN Brasil. Link na descrição. Valeu.